Olá, educadores brilhantes, tudo bem? Sou Luiz Veneziani e estou aqui em mais um podcast Fala Educador. E hoje, recebendo um convidado especial, diretamente de Vitória, no Espírito Santo, Bruno, ou Tio Bruno, Tio né? Bruno, exatamente. Como as crianças costumam chamar lá em Vitória, né? E aí, Bruno, me conta aí, como que tá lá em Vitória? Como anda o trabalho? O que tem feito de novidade? Bom, lá em Vitória tem. Alguns até costumam dizer que de repente o costume da prática de atividade física infantil tirou-se um pouco até do pessoal que de repente costuma visitar São Paulo, fazendo os cursos e tal. Então, é um pouco dessa tradição, eu diria, até da cultura, de repente, dos educadores, do Brasil inteiro, né? Mas tem crescido muito, inclusive, principalmente nas crianças da idade entre 6 a 8 anos, essa prática de atividade física voltada para a ludicidade, né? Então, assim, a gente traz um pouco dessas práticas, tanto de quadra também, realizadas nas aulas de educação física, trazendo um pouco também, às vezes, um trabalho de personal kids, que a gente realiza lá, como eu disse, dessa cultura que a gente trouxe aqui. Eu não sei se de repente surgiu por aqui, pelo estado de São Paulo, né? Mas o Espírito Santo ainda ficou muito pouco conhecido, né? Dessa prática de atividade, sendo levar a atividade física para dentro de casa, para os condomínios. Então tem crescido muito, né? É uma demanda muito grande que tanto as atividades que a gente traz para as crianças nas aulas de educação física, né, quanto fora das quadras, né, trazendo também para os condomínios. Pô, muito legal. Na verdade, assim, a gente tem aqui em São Paulo, né, no estado de São Paulo em geral, um aumento também, principalmente depois da pandemia, né? A Sim. pandemia foi um marco, eu acho que para todo mundo, desse afastamento da prática. E agora a gente está galgando, né? Degrau por degrau, para voltar esse trabalho de todas as crianças estarem mais ativas e tudo mais. Mas a gente estava conversando e você me Sim. contou aqui nos bastidores que você faz um trabalho muito interessante na escola, né? Sobre o ensinar a andar e o Do, do, ensinar a nadar, do né? andar até o nadar e do nadar até o andar, né? Lá é interessante mesmo por conta disso. Não é muito comum também nas escolas, né? E é até um privilégio da gente ter um ambiente com a piscina que favorece isso aí. Então a gente tem vivências tanto na prática na quadra quanto também a natação, né? Então trazendo todo esse envolvimento aí, então ensinar as crianças desde eu chamo de NEX, né? Que é nadar, equilibrar, correr e saltar, né? Que são os fundamentos que eu trabalho com as crianças de 3 anos, a partir dos 3 anos de idade até os 12 anos de idade na escola, mais para o ensino infantil, né? Então, a gente faz o revezamento tanto dias de quadra e dias de natação também. Então, é um desenvolvimento, né? Uma aprendizagem motora muito grande, né? Ampla, né? Que eu trago lá para as crianças. Pô, muito legal. Bom, quando a gente fala de desenvolvimento motor, né, da ideia de aprendizagem motora, Galarru ele tem Sim. um esqueminha muito legal, né, da pirâmide com todas as fases. As fases rudimentar, lá o trabalho, né? Isso, né? Rudimentar, a Fundamental. fundamental e a especializada. E pela idade que você falou que tem as crianças na escola, isso contempla, né, todo esse Sim, desenvolvimento, esse sim. processo. Desde a fase E rudimentar, da fase fundamental. isso, né? E o legal, por exemplo, natação não é meu forte. Então, toda vez que as pessoas falam de natação, eu admiro muito, né? Quem consegue tirar a criança aqui do chão, levar para o meio líquido, Sim, desenvolver um trabalho legal, porque eu trabalho em escolas, mas trabalho muito com atletismo. Então, a ideia do correr, saltar, né, arremessar, para mim é tranquilaço. O problema é cair um lugar onde. lá Cadê o meu apoio aqui, né, no eu chão? ensino e a criança nada, né? Então, Mais ou menos, bem por aí. Eu falo, eu tenho uma amiga, né, que é a Fabiola Molina, que é lá da minha cidade, São José dos Campos, nadou 3 Olimpíadas e tal.
E esses dias ela foi dar uma palestra para os meus alunos na faculdade, e eu falei para ela que tem um estilo de nado, que eu sou especialista, e eu tenho certeza que ela não sabe. Qualquer dia eu vou ensinar para ela, que é o martelo sem cabo, né? Quase uma Só âncora. afunda, né? Pô, e mais nada, é o que eu faço, meu domínio na água é esse. Mas me conta como você faz essa transição, né, nas aulas. Você fica por um determinado tempo com eles, uma sequência das aulas na água e depois vem para a quadra? Sim, Ou durante a semana tem as duas vivências? a gente começa quando o início do ano, né? Ele, como lá em Vitória, mais calor, né? Nessa época do ano, então a gente inicia as aulas com a natação. Então a gente começa com as crianças de 2, 3 anos, algumas que nunca entraram na piscina, nunca tiveram convívio, né? Nunca tiveram uma vivência na piscina, então a gente começa ali com todo aquele processo, né, de adaptação com a criança no meio líquido, e quando chega, né, mais ou menos na época ali do inverno, a gente para na piscina, aí eu faço os trabalhos em quadra, aí vai passando também com todas as crianças esse desenvolvimento do correr, do saltar, do pular. E quando chega no final do ano, que a gente volta um pouco com... E aí tem esse intercalo, né? Que às vezes, momentos que está chovendo, dias mais frios também, aí a gente faz esse intercalo com dias de natação e dias de quadra. Ah, legal. E lá você, na escola, sozinho, tem estagiário, auxiliares, sim, tem os auxiliares. Tem os auxiliares. Quantas crianças mais ou menos vão para a água com você? Eu tenho a turma do barulho, que eu costumo chamar lá, que é a turma do primeiro ano, que são 22 alunos. Legal. Dentro da piscina, aí junto com os auxiliares, né? Aí a gente desenvolve também. Então, assim, aí quando até os pais acompanham, né, o desenvolvimento, o crescimento, né, ali das habilidades do nado, então assim, de como que, né, que às vezes a gente imagina cada aluno numa raia, né, às vezes quando a gente olha um nado mais profissional, então assim, como que você consegue, né, ensinando todas essas crianças, então assim, eu ensino primeiro o mergulho. Eu acho que o mergulho, pelo meu fundamento, ele é o principal para que eu possa nas próximas, quando eles forem mudando de turma, né, para eu poder estar trabalhando depois os fundamentos do nado. Então, primeiro ensino o fundamento do mergulho. Então, com aquelas crianças que elas ainda estão naquela fase de adaptação, né, muita atividade lúdica, muito chuveirinho com regador, para a criança, de repente, ter aquela... habituar, né, às vezes leva para o próprio chuveiro também, para que ela possa molhar o rosto e sentir, né, ter aquela sensação de perder o ar perder total. o ar, né, e tal. Então assim eles vão sentindo e devagar eles vão passando ali, passando pelo dentro da piscina, sempre com as brincadeiras, muita atividade lúdica que consegue estar trazendo essas crianças para dentro da piscina e nadam aprendem sem saber que estão aprendendo, né? Desenvolvem sem saber, assim, brincando com os recursos dos brinquedos. Então a gente desenvolve alguns brinquedos lá também, entra na cabeça da criança em transformar aquele brinquedo, aquele objeto ali em algo que de repente possa ser atrativo para ela. Então, e para os maiores aí eu começo também já a desenvolver as habilidades do nado. Legal. E, bom, ele tem falado bastante de lúdico, né? Uma coisa que eu gosto sempre de detalhar e deixar muito claro é assim, quando a gente fala em ludicidade, em lúdico, uma coisa é entender o conceito, né? Então, Heisinger traz pra gente, lá na obra Homo Ludens, que lúdico é tudo aquilo que regenera a alma. Sim. E outras visões, né? Aqui, na Brincadeiras e Jogos, nas publicações que o Paçoca faz, com a Lipe e tudo mais, com o próprio Cauê, a gente tem uma visão um pouquinho diferente, né? Na verdade, uma interpretação diferente. Se aquilo regenera a alma, isso é uma coisa que nos encanta. Sim. E quando encanta, a criança vem novamente, né? O adolescente vem novamente. Se torna atrativo, né? Se torna atrativo e eles querem brincar. E a ideia do brincar é exatamente essa, né? Deixar tudo muito prazeroso, muito gostoso de se fazer,
para que a gente possa ter esse desenvolvimento sem essa percepção de, eu tenho que fazer, eu tenho que, né, de uma aula que se torna chata e tudo mais. Você está no livro com a gente, Brincar, Jogar e Incluir. Fala um pouquinho para a gente do que você traz, né, da sua experiência aí para o livro, até para as pessoas que vão adquirir o livro depois, ter uma ideia de onde buscar, né, além de você, depois a gente vai pedir para você deixar aí contato, rede social, para a galera também te procurar. Mas conta um pouquinho para a gente o que desenvolveu lá. Gosto muito de viajar, né, exatamente no lúdico, né, transformar o brinquedo, transformar às vezes um equipamento comum, né, as argolas de natação, os equipamentos tradicionais, né. Então até eu trouxe nesse livro que eu chamo de tirolesa, que eu estendo a corda, né, por toda a piscina, e a criança tem que, com o braço, ela tem que levar a argola até o outro lado, realizando tanto a pernada quanto a braçada, né, para trabalhar já os fundamentos do nado. Então ela transporta essa argola e na volta, ela volta como se fosse escalando uma tirolesa, né, como se fosse, pode tanto de costas ou de frente também. Então ela faz aí o trabalho de força, faz o trabalho ali de deslocamento com o auxílio da corda. Então, na cabeça da criança é aquela viagem mesmo, né? Ela tá levando, de repente, aquele equipamento, né, com o auxílio da corda até o outro lado. E na volta ela tá ali fazendo aquela escalada com aquela dificuldade que tem a água. Então, assim, essa é a percepção que ela tem do lúdico, né? Que é essa dificuldade, de repente, de utilizar da força, de estar puxando a corda, até ali por conta da pressão da água, né? Então, assim, isso ali para ela é um desafio, né? Então, se você desafia uma criança e consegue também, como eu costumo dizer, levar ela para o fantástico mundo de Bob, né? que é aquela viagem ali, então, assim, para ela tá aprendendo, desenvolvendo habilidades do nado crawl, do nado costas, tanto o equilíbrio, quanto o empuxo, quanto essa realização do mergulho de uma forma lúdica, né? Sem saber o que de repente está fazendo. Então ela está escalando, ela está ali desenvolvendo ali como se fosse uma tirolesa, fazendo o próprio deslize e aprendendo. Pô, muito legal. E quando fala de tirolesa, a gente sempre vai pensar na adrenalina que tá numa tirolesa. Exato. E tudo mais, né? E aí já me recordo uma outra publicação que a gente tem aqui também, né? Do Paçoca, que ele fala das 4 leis da diversão, né? Que é a vertigem, a aventura, a competição e a fantasia. Pô, nessa sua atividade, você põe as quatro muito facilmente. E quando a criança entra, né, nessa ideia de participar do trabalho e acredita naquilo, imagina o quanto ela pode estar aí no mundo do Bob. No mundo do Bob, né? E aprendendo, né? E tendo esse desenvolvimento muito tranquilo, né? De uma forma muito divertida e eficaz, né? Porque, como você falou, pô, tem a pressão da água. Quando ela vai voltar puxando a corda com né, a pressão da água, o trabalho que ela vai fazer, a piscina, sei lá, quantos metros tem? Tem 10 metros. 10 metros. Para uma criança, deslocar 10 metros puxando uma corda, não é fácil. Nem para um adulto vai ser fácil, imagina para uma criança, né? Então, a satisfação dela de conseguir isso é fantástico. Vou fazer o seguinte, vou começar a usar essas atividades aí. Porque a corda é o facilitador, né? Ali, a corda em si. Então, quando ela vai e ela perceber que ela atravessou a piscina com o auxílio da corda, para ela não foi o que fez com que ela atravessasse a piscina, né? Então, assim, a gente percebe que a corda fez o auxílio, mas ela, nossa, atravessei a piscina. E a piscina é daquelas que ela é a parte que ela vai afundando, né? Ela fica, tem a parte mais rasa, né? E ela vai afundando. Então, quando ela chega lá no fundo, e ela tá lá no fundo e passa aquela adrenalina, né? Tô no fundo e agora, então assim, ela tem, mas aí ela tem a segurança de que ela tá segurando na corda, que é como, né, com aquilo ali que ela tô na parte mais alta da montanha, tô no, né,
que eu não consigo dar pé e olha agora o que eu faço. Então ela tem aquela força, aquela adrenalina ali de voltar. Agora eu preciso voltar porque eu preciso ir pro raso, né? Então ela vai ali no acelerado, vai desenvolvendo a pernada também, porque ela sabe, se ela bater a perna mais rápido, ela vai chegar do outro lado mais rápido. Então ela, uau, atravessei a piscina indo e voltando, né? Então a alegria para ela ali de uau, a descoberta daquilo ali, o desafio que foi para ela, né? Ter que, nossa, atravessei a piscina toda, fui na parte mais funda e voltei. Aí, às vezes, só com a pranchinha não consegue, fica, né, meio travada. Né? Mas porque, ela tem na a verdade, segurança da corda. A corda vai transmitir uma segurança muito grande, né? Que ela sabe se ela ficar, mesmo se ela ficar em pé, sem conseguir colocar o pé no chão, ela segurando na corda, ela vai ficar. Então, tá ali, ela consegue emergir, né? E tá de boa. E depois, se ela quiser mergulhar, né, e levantar, mas se ela vai na posição da corda e volta, né? Então, para ela é super diferente. E ao mesmo tempo desafiador, né? Nossa, mas sensacional. Eu adorei. E o que mais que tem, além da nossa tirolesa? O que mais que você traz aí de, a gente, de ideia pra gente? Eu gosto muito, como eu disse também, de transformar o brinquedo, né? Então, quando as crianças trazem um brinquedo, de apoiar o brinquedo na prancha e fazer a prancha de barco. Eu fiz até na semana passada, que foi o dia do brinquedo, né? Então as crianças trazem uns brinquedos aleatórios, então às vezes traz uma boneca e usa da prancha como se fosse um barco, né? E tem que levar, fazendo as habilidades do nado, trabalho de pernada, né? De braçada. Então apoia o brinquedo na pranchinha e tem que levar para o outro lado, né? Sem fazer com que o boneco caia, né? Senão ele afunda. Então é mais um trabalho que a gente transforma também na cabeça da criança, né, de forma lúdica, né, transformando o brinquedo, né. Pô, muito legal. Agora, e fora desse ambiente escolar, como que está o seu trabalho, como que tem sido desenvolvido lá, né? A gente comentou aí mais uma vez nos bastidores sobre o Personal Kids. Como que você tá fazendo isso lá? Lá, como até respeitando a identidade biológica da criança, às vezes muitos pais querem que de repente o filho entre numa academia, né, que o filho tenha seja que cria uma rotina, né, às vezes dentro da academia, às vezes porque ele também malha, tal, então de repente ele quer com que o filho acompanhe, quer com o filho de repente, então assim, vamos com calma, né, ele é uma criança. Né? Então a gente precisa, sim, eu trabalho com carga, trabalho com peso, né? Mas assim, ao mesmo tempo, preciso estar transformando com que aquilo ali seja divertido para ele. Porque uma academia, particularmente para mim, é chato pra caramba estar ali na academia puxando ferro. Eu tenho uma formação de educação física, mas falar para mim que eu gosto de malhar não é algo interessante para mim, não. Assim, não é muito bem, né? Então, assim, e infelizmente os pais, né, eles veem os filhos como adultos miniatura, né? Miniaturas. E acha que vai ser... Não que não seja possível fazê-lo. Você até pode, tem crianças que gostam, que fazem. Mas quando a gente consegue dar esse tempero, né, do brincar, deixar ela mais feliz, é bem legal. Mas como que você tem desenvolvido esse trabalho lá? Lá muita atividade de agilidade, muita atividade de salto, muitas atividades de corrida, né? Como eu realizo lá, é ensinar a criança a realmente estar realizando esses movimentos. A pandemia afetou muito em questão disso aí, eu diria também, né? Por mais que de repente tenham se passados alguns anos, né? Transformou mais ainda com que a criança entrasse no mundo digital. Né? Então, assim, se de repente ela antes não tinha um acesso a um celular, a um tablet, então, assim, ela foi meio que obrigada a estar ali, de repente, com aquilo ali, né? Aí agora, o que eu vou fazer com essa criança dentro de casa? Então, os pais entediados é celular na mão. Sim, sim. Né? Então, o resgate de tudo isso aí que foi o mais interessante, que é o que eu trabalho, né? O resgate das brincadeiras antigas, o resgate do brincar, é fazer com que a criança esteja realmente praticando atividade física de forma lúdica, né? Praticando atividade física sem saber que realmente está praticando atividade física. O prazer de estar ali, né? Realizando aquelas atividades de corrida, de saltos, né?
alguns fundamentos dos esportes, tanto do vôlei quanto do futebol também, que às vezes eu costumo envolver junto com as aulas também. Então, como tem alguns crossfit lá também que tem desenvolvidas os cross kids, né? Então, assim, trazer um pouco disso aí é interessante também, fazer com que a criança possa ter tanto a capacidade de saltar, de pular, de correr, ter o equilíbrio, né, que ficou muito preso na época de pandemia, né, ficou muito agarrado nisso aí. O período de pandemia foi um período muito complicado para a gente pelo isolamento em si, né, mas até pelo temor, né, a tensão das pessoas de sair, de estar em contato e tudo mais. Mas quando você fala desse resgate das brincadeiras antigas, da ideia de como trazer isso de volta, você envolve as famílias nisso também ou você trabalha exclusivamente as crianças? Eu trabalho lá exclusivamente com as crianças, né? Eu faço um acompanhamento, um feedback com os pais, né? Passando todo os fundamentos, passando todo o planejamento que a gente vai ser realizado para saber ter um bate-papo com os pais, até para saber qual é o objetivo, né? Tanto que os pais, de repente, veem que a criança necessita para poder estar desenvolvendo. Então, como eu disse, que alguns pais, vou botar meu filho na academia, queria que você acompanhasse, mas calma aí, a criança consegue correr, a criança consegue ter um equilíbrio. Não, consegue nada, tá ali toda hora, tem um roxo na canela, toda hora. Então, pois é isso aí que a gente precisa estar desenvolvendo nas crianças, né? Antes até da academia. Então assim, é interessante um trabalho de força. Vamos fazer um trabalho de força utilizando o próprio corpo, né? Vamos fazer um 4 apoios, vamos trazendo também de como alguma brincadeira envolvendo isso aí. Então, trazer a forma física com o próprio corpo, né? Sem precisar, de repente, estar utilizando uma carga, um halter, algo parecido assim, como a gente também precisa do trabalho de força para a criança, mas de repente desenvolver de outra forma, né? Então, assim, não só ali em academia, eu tenho um aluno também que eu realizo aulas na academia do condomínio dele, do prédio, mas aquilo ali também intercalando com uma atividade mais recreativa, né? Não somente, então assim, ele pede também, eu queria malhar para poder estar criando músculo e tal. Eu falei, a sua idade, ela vai permitir isso aí, mas sem excesso, né? A gente precisa estar brincando, despertar com que você de repente tenha interesse do brincar, das atividades físicas, de esporte, né? Eu tenho uma aluna que a gente intercala, ela faz aula segunda, quarta e sexta. Então na segunda eu pego pesado com ela, a gente corre na rua, a gente ali em volta da praça ali, então assim, faz também o trabalho de algumas atividades também na academia. Na quarta-feira eu falo que a gente faz a metade, né? Então eu levo ela metade na quadra, que aí eu trabalho, né, um circuito, trabalho de repente algum esporte, aí como teve interclasse na escola dela, aí a minha turma vai disputar o vôlei, eu preciso treinar. Eu falei, isso aí. Então, assim, ela tinha uma semana para treinar, que já ia ser na outra semana. Então, assim, nossa, vai aprender tudo. Vai ser profissional. Isso aí, com certeza vai ser capitão do time. Então, assim, foi através disso aí, que num circuito que de repente a gente estava fazendo, vamos trabalhar os fundamentos do vôlei, né? Então, assim, fica mais atrativo para a criança. Claro. Né? Então, aí na sexta-feira, que é um pouco mais tranquilo, que aí a gente faz resgate mesmo das brincadeiras, envolvendo as brincadeiras antigas, brincadeira de pique-pega, brincadeira de esconde, aí quando acha alguma coisa tem que fazer um polichinelo, né? Sempre assim, como eu falo, ela acha que é um castigo, né? Então, assim, aprenda fazer 20 polichinelos. Então, assim, como tem que pagar a prenda, e eu às vezes também realizo junto, então é um tiro ao alvo, é algo, se você acertar ali no alvo de 10, eu faço 10 polichinelo, mas se você acertar um número maior que eu, quem vai fazer é você. Então a gente tem essa troca, né, assim, tanto da parte física quanto da brincadeira, e a gente vai desenvolvendo aí as atividades sempre de forma também com que ela possa estar trazendo algo para que eu possa estar sendo atrativo para ela, né? Muito legal. Você comentou, né, a ideia do trabalho de força. A gente tem um grande amigo, Mário Pozzi,
E o Mário Pós, ele, quando a gente fala de treinamento de força e tal, ele fala que ele gosta de criar polêmica, né? Sempre gosta de criar polêmica. Vou falar isso, um abraço pro Marião. Um abraço para Pose. A Grande ideia, Pose. e eu acho muito legal, e eu concordo plenamente com ele, que todo treino é um treino de força. Eu acho que isso não é criar polêmica. Porque se existe a contração muscular, existe força. O que a gente precisa entender é, né? Qual é a manifestação de força que está envolvida ali? A forma de como aplica, né? E o grande problema é que, infelizmente, na nossa área, as pessoas acham que força sempre vai estar ligado com a musculação, ao treino resistido e principalmente a hipertrofia. Sim. E, na verdade, não é isso, né? A criança, quando vai engatinhar, ela está fazendo força. Quando ela vai ficar em pé, ela está fazendo força. E quando a gente vai brincar, a gente vai correr, vai ter que fazer o polichinelo, vai fazer um tiro ao alvo, alguma coisa. Tudo isso está envolvendo força. E lá na escola, aí saindo agora da ideia do personal, voltando para a escola, como que fica esse trabalho de força lá para você? Como é esse desenvolvimento todo que você faz? Certo. Lá como com os pequenininhos, eu estava até como te mostrei nos bastidores, desde a motricidade fina, né, até a motricidade ampla, motricidade grossa, que eu trouxe qualquer outro objeto que eu trago para eles, que é fora, de repente, do comum, né, mas que é habitual para eles, eu falo, eu trouxe um grampo, né, para a gente poder estar pegando as tampinhas, né, que também utilizando o trabalho de força, ajudando a professora ali ao ter o auxílio para ele segurar num lápis, né, então eu trouxe uma atividade com pregadores, aí fui apresentar para ensinar para eles aonde apertar para poder pegar a tampinha. Aí eu perguntei, que objeto é esse? Pregador. Não, não é um pregador. É um pregador de roupa, tio Bruno. Não, não é. Ué, o que é isso então? Ué, isso aí é um material de psicomotricidade. Aí as crianças, vocês não sabiam? Isso é um trabalho com todo mundo. Aí, como é mesmo? Material de psicomotricidade. Aí para as crianças falam, trabalho Aí começa a enrolar a língua de todo mundo. Exatamente, né? Então, assim, ele já se torna divertido antes mesmo de estar fazendo, né, a atividade. Então, esse trazer, eu gosto muito de trazer esses materiais, cara. E a gente fez também uma caixa surpresa, né? Eu tampei o objeto, tinha um halter, tinha areia, tinha flocos de isopor, do mais leve ao mais pesado, né? Então, assim, ele tinha que fazer a força, mas ele não podia expressar que aquilo ali estava leve, né? Então estava dentro de uma caixa, então sendo leve ou sendo pesado, então virou uma surpresa para os outros. Então, assim, quando o primeiro puxou, vai puxar a caixa número 1, tinha um halter, né? Então ele teve que fazer uma força. Aí no outro já tinha ali os floquinhos de isopor. Então a mesma expressão que ele tinha que fazer ali para levar o halter, ele tinha que fazer para o outro também. Ou o contrário, né? Então, se você está carregando leve, você tem que fazer cara de tranquilo. Não, tá leve, mas ao mesmo tempo tá pesado. Então, assim, não, tá super tranquilo. Tem que ser muito ator, isso aí, então, assim, e aí vinha a próxima criança. E aí, qual caixa que você vai escolher? Então, quando ele percebia que estava leve, aí tinha que fazer cara de pesado. Oi, tá pesado. Então, aí a criança sempre, né, o despertar disso aí. Qual caixa ela ia para saber se ela ia ter que realmente, se ela estava forte mesmo, ou se de repente aquilo ali estava leve e ela não ia precisar de fazer força, né? Então, assim, mesmo ela não tendo que puxar algo pesado, ela estava fazendo a força. Ela estava trabalhando ali a contração muscular. Sim. E tendo que fazer... E aí, vamos puxar, mas vai como se estivesse fazendo força. Então, esse despertar da criança, assim, também dessa curiosidade, né, através ali de tanto com peso, ou às vezes também carregando o próprio colega, né, fazendo algumas as atividades, carrinho de mão, tudo isso aí envolvendo também na quadra as atividades de força. Nossa, muito legal. E o que é interessante, né, é a gente perceber uma coisa que eu admiro muito, né, nos professores, quando eles realmente se envolvem no que fazem, é
no momento de contar o que ele fez, né? Contar o feito, como brilha o olhar, né? E isso é muito legal. Eu fico imaginando como as crianças estão reagindo lá, vendo você dando as instruções disso, né? E motivando, estando perto delas para esse desenvolvimento. Agora, uma curiosidade, né, surgiu. Quando você fala da ideia de colocar a caixa surpresa com halter, né, com materiais diferentes, com qual idade você começa a trabalhar isso? Ali, com essa atividade eu fiz com o primeiro ano, né? Então, como eles é a turma do barulho, né? A turma mais agitada. Então, eu fiz com essas crianças assim, entre 7 e 8 anos. Legal. E os menores não entram numa dessas? Aí como assim, só no trabalho exatamente, aí eu utilizo com que eles trabalhem com o próprio corpo. Legal. Né? Então, assim, é um segurar, um segura a perna do outro, vai fazendo um carrinho de mão. Fiz também com um pano, né? Que eles puxam o pano e vai puxando o colega, fazendo um percurso, né? Então, também fazendo, era o tapete mágico, né? Então, eles vão trabalhando dessa forma também, exatamente, várias habilidades, né? Não só de força ali, mas também equilíbrio, coordenação motora. Não, muito interessante, legal demais. E o que mais você me conta agora de novidade, de novo que você faz, que você considera inovador, importante, ou nem que não seja inovador, mas assim, da sua experiência, coisas que te marcaram bastante e que você acha legal compartilhar com aí toda a galera da Brincadeiras e Jogos? Eu lá na faculdade, eu não era muito envolvido, assim, antes mesmo até da faculdade, eu não era muito envolvido com a natação, né? Então, na faculdade, que foi um professor que ele, cara, você é bom nisso aí, hein? Falei, não, Pellegrini, eu não nem nadar eu sei, você tá, não, aí foi no desenvolvimento de uma atividade, né, que ele teve esse olhar, né? Então, como aí eu fui trabalhando, fui aprendendo, lendo, né? Então, assim, as atividades de natação que eu gosto mesmo, que eu acho que de repente é um diferencial, que é transformar objetos comuns, né? E trazendo eles para a piscina e fazer com que eles de repente possam estar desenvolvendo as habilidades, seja ela qual for, né? Eu levei até um sorrisal também para a aula de natação uma vez. Falei, ó, aquele que era o famoso mão de vaca, né? Que, mão fechada. Então, assim, falei, ó, aquele que atravessar a piscina com um sorrisal, aquele efervescente, na mão, sem o maior pedaço, né? Que chegar do outro lado do lago ganha. Então, eu acho que essa foi o maior desafiador, assim, a atividade que as professoras, né? Elas ficaram até, assim, os professores regentes da escola, né, vieram ver que esse monte de criança, assim, que essa mão nadando com a mão fechada, né? Estranho, né? E tal. Então, assim, eu cheguei lá com a caixa de efervescente, aí, tio Bruno, que ressaca é essa, hein, tio Bruno? Falei, calma, vocês vão ver o que vai acontecer aí. Foi uma atividade que eu achei muito interessante, aí que era exatamente isso aí. Então, quando molha, né, ele vai desgastando e chegar do outro lado da piscina, o maior pedaço que chegasse, ganhava, né? São as competições que a gente faz. Eu aproveito... Entro agora também, como a gente chega no Dia das Crianças, então eu costumo fazer as gincanas, né? E aí a gente faz uma premiação também no final do mês, entregando em comemoração ao Dia das Crianças. Então essas gincanas, assim, apoiar na prancha, se a gente pisa em cima da prancha, a tendência dela é de subir, né, com a pranchinha. Então, se você vai deslizando aquilo ali, você tem uma certa dificuldade de estar fazendo aquilo ali. É outra atividade que eu gosto de fazer também, que é eles como se fosse surfando, patinando com a prancha, pressionando no fundo, para chegar até o objetivo final, né, até um determinado local.
E essas atividades de gincanas, assim, competitivas também, de forma saudável, eles gostam muito. Ah, legal. E na escola, então, essa gincana que você faz aí no mês da criança, eles têm atividades aquáticas e terrestres. Ou... Né, como é em outubro, né? Aí é a parte que eu tô na piscina. Então são só aquáticas. Ah, só aquáticas. Porque assim, eu preciso trazer isso aí, né? Porque o ensinar de forma normal, algumas crianças ali fazem também a natação fora, né? Em clubes, em academias. Então, assim, é aquela forma mais tradicional de ensinar o nadar, né? Então lá eu ensino brincando dessa forma. Então, como algumas crianças vêm prontas, né? Já têm as habilidades ali, então aperfeiçoar o que elas já sabem de forma brincando, né? É o que a gente costuma estar fazendo ali, principalmente nesse mês das crianças. Ah, Então ali essas gincanas aquáticas assim, como elas já começam do ano, então assim já preparadas e algumas prontas, então é um pouco mais fácil também para poder estar realizando essas gincanas de forma mais tranquila, né? Sem de repente com as crianças já sem boia, né? Então as brincadeiras assim, essas competições assim, elas fluem normalmente. pô, muito legal. É, na verdade, a gente precisa, eu acho que falta muito, infelizmente, para muitos professores, né, para muitos educadores, dentro do ambiente escolar, entender que o brincar, ele vai muito além, né, só da diversão, só do brincar. A gente pode ter um olhar atento à brincadeira, né, e saber a gama de possibilidades de desenvolvimento que a gente abre, né, o leque de desenvolvimento que a gente abre a partir de uma brincadeira, né? Porque a gente sempre pensa em um objetivo, né? Sim. Que é o principal, aquele alvo. Mas quantas coisas envoltas, né, a esse objetivo a gente está desenvolvendo, né? Eu acho que a, o advento aí não sei se nem posso chamar dessa forma, mas da pandemia, né, nos afastou das pessoas de uma maneira muito forte, né, muito brusca e forte, e recuperar essa socialização, conseguir afastar um pouco as crianças, né, da ideia só das telas e tudo mais, brincando, é muito legal, é muito importante, né? Praticar atividade física brincando, né, é desafiador também para o profissional, né? Fazer com que de repente você... E aí, como que eu vou estar desenvolvendo aquela habilidade de corrida, por exemplo, né? Então, assim, fora do comum, fora do pique-pega, por exemplo, né? Então, assim, se você faz um trabalho durante um ano inteiro, principalmente se aquilo ele precisa ser rentável, você precisa fazer com que não seja repetitivo, que não seja, de repente, cansativo para a criança, né? Cansativo de forma enjoado, né? Chato para a criança. De novo isso, meu Deus. Isso aí. Então, e nessa hora entra para a gente a ideia do desenvolvimento criativo, né? E eu vi várias pessoas, várias reportagens e tal, falando sobre esse bloqueio do processo criativo que, infelizmente, muitas vezes os próprios professores fazem isso, né? Ó, não é assim que faz. Sim. É só desse jeito. Por que a criança não pode... Só o padrão, né? Por que a criança não pode sair disso, né? Você, dentro das suas aulas, nas brincadeiras ou no personal, como que você faz essa ideia do desenvolvimento do processo criativo? O seu e o das crianças. Sim, algumas crianças, elas... Eu acho que é comum também do professor de educação física, principalmente da parte infantil, ouvir, né? Ah, mas o professor só brinca, né? O professor de educação física só brinca, né? Eu falei, é isso aí, eu vim aqui para brincar. Mas e aí, o que vocês aprenderam hoje? Né? Ah, a gente correu atrás do colega, né? Então, lancei uma outra atividade também que foi interessante com eles, da avalanche, aquela bola de pilates. Eles se posicionam mais à frente e eu lanço
a bola de pilates como se fosse uma avalanche em direção deles. Então eles têm que correr para poder a avalanche não encostar neles, né? Então, e aí, pronto, estamos aí desenvolvendo a corrida na criança, estamos desenvolvendo lateralidade, estamos desenvolvimento óculo-manual, visual, né, através dessa brincadeira. Então, assim, e a gente eu trago essa atividade desde os pequenininhos para os maiores também, só que aí a gente vai criando um grau de dificuldade. Então, assim, é a mesma atividade, porém com grau de dificuldade maior. Né? Para os pequenos eu fiz só, empurrei a bola de pilates e eles tinham que correr na quadra para onde for que a bola não pegasse neles. Aí aumentando a idade eles já tinham que fazer, eu coloquei alguns cones, né, que eram ali algumas montanhas, e eles tinham que tanto correr da avalanche quanto desviar das montanhas. Aí aumentando ali também já para o primeiro ano e segundo, a bola de pilates vai em direção deles e eles tinham que catar objetos pequenos ou maiores, e aquele que tivesse ao final da brincadeira a maior quantidade de objetos ganhava a brincadeira, né? O grupo que ganhasse a brincadeira, que pegasse uma maior quantidade de objetos, ganhava a brincadeira. Então, assim, esse grau de dificuldade que eu costumo fazer para que eles possam estar exatamente desenvolvendo o que eles precisam. Né, da reação da coordenação motora, né? Então deles terem que abaixar e ter que desviar e ter que prestar atenção na avalanche, que senão vai pegar eles, aí alguns se entregam, né? Alguns deitam no chão e deixam a bola de pilates passar por cima deles, né? Eu fui atingido pela avalanche, estou todo amassado no chão. Então é dessa forma, né? Fazendo todo dia a gente fazer o simples, né, mas que para eles se torna algo assim maravilhoso, né, encantador. Então, assim, poxa, aí vai aumentando o grau de dificuldade, pega uma bola de basquete, pega uma bola de pilates, joga as duas. Aí, pronto, aí a avalanche menor, que aí ela vai aumentando, aquele bloco de neve, né, que vai. Então, assim, dessa forma aí eles vão fazendo com que trabalhando todas as habilidades. Nossa, muito legal. Eu fiquei imaginando a sua turma do barulho nessa avalanche. É o primeiro. Então, assim, eles ficam em linha reta, né? Então, joga a bola do pilates, vai cada um para um lado, vai outros para trás. Um gostam de correr olhando para trás para ver se de repente a avalanche tá pegando nele, né? Se ele vai conseguir ser atingido ou não. Então, cada um entra na cabeça da criança de uma forma diferente, né? Então, assim, e o desafio é dele, né? Ou ele precisa de correr, ou ele simplesmente vai desviar para o lado para que de repente ele, opa, já escapei e fiquei de boa, né? Aquele mais esperto, ou já saiu para o lado, já esquivou de forma mais rápida, ou aquele que gosta, né, de um pouco mais devagar e ele precisa de dar aquela acelerada, senão a bola vai atingir ele. Eles se desafiam, né? Se desafiam. O tempo todo. E o legal da ideia de colocar, né, os desafios é perceber na criança como cada um reage, né, de acordo com isso. E isso para a gente é importante, enquanto professor, de conhecer o nosso aluno, de entender como os processos se desenvolvem nele, para que a gente possa direcionar, né, melhor esse desenvolvimento. Eu acho que o olhar do professor, o olhar atento do professor para essa criança, né, é muito importante. Cara, muito legal conversar com você, estar aqui. Agradeço muito a sua disponibilidade de sair lá de Vitória, vir para cá para a gente gravar esse podcast. Eu acho que vai engrandecer e vai enriquecer toda a galera da BJ aqui, né, estiver assistindo. Mas agora, olhando lá na sua câmera, conta aí, onde a galera te acha, como te acham? Certo. Bom, diretamente de Vitória, né, Espírito Santo, tem o Instagram, @tiobruno.personalkids. Trabalhei na região de Vitória, na capital, atendendo crianças, principalmente natação, a partir aí dos 3 anos de idade, e com Personal Kids, tanto com trabalho ali de um circuito funcional, a natação, a gente envolvendo as atividades lúdicas também. Até eu tenho uma aluna lá que ela tem 12 anos de idade,
Aí ela, mas aqui, a gente brinca e tal, faz essas atividades. E depois eu falei, não, até os 18, você pode ficar tranquilo que o tio Bruno atende. Então, assim, criança, isso aí, a gente faz atendimento com as crianças lá. E é isso. O Instagram qual é mesmo? @tiobruno.personalkids. @tiobruno.personalkids. Perfeito, maravilha. Bom, e eu vou aproveitar, né? @Luiz Veneziani e também aqui Brincadeiras e Jogos, né? brincadeiras.e.jogos. A gente está sempre aí disponível, né? Para todos entrem em contato que a gente conversa. Mandar também, aproveitando aí para já que eu falei tanto da turma do Barulho, né? Sim, eu claro. trabalho na Escola São Bernardo, fica lá em Jardim Cambori. Então, principalmente para a galera lá da turma do Barulho, galera do primeiro ano, eles ficaram sabendo, né, que eu de repente estaria aqui. Então, assim, para eles, você sair de um local, né, mesmo alguns poucas viagens, né? Então, assim, sair ali de Vitória, você ir para São Paulo, nossa, o tio Bruno vai ficar famoso, né? Então é isso, o tio Bruno ficando famoso. Né? E eles também, né? O Brasil inteiro vai ouvir. Isso aí, agora vai pegar aí a turma do Barulho, né? Então, um abraço aí para a galera da Escola São Bernardo, todos os profissionais excelentes lá também. E para a turma do Barulho, um abraço do tio Luiz. Quem sabe um dia eu apareço aí na escola para fazer mais barulho ainda. Muitas atividades também que eu vejo, tanto no curso do ano passado que eu fiz com você também. Já trouxe com eles também, realizado tantas atividades que você ensinou lá, também algumas adaptadas. Tem um com bastão também, que é sensacional também, que eles gostam também, que vai arrastando bastão, eu fiz um percurso com eles lá também, e aí a gente... Várias e várias atividades que a gente te acompanha lá no Instagram também. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. A gente vai trocando e vai pôr em prática, né? Exatamente. O negócio é esse. Existe um ditado chinês que diz o seguinte, que se dois homens estão andando numa avenida, em sentidos contrários, cada um tem um pão na mão, eles se encontram e trocam os pães, cada um vai embora com um pão. Esses mesmos dois homens, se eles vêm caminhando e trocam uma ideia, cada um vai com duas ideias. Então a ideia é a gente trocar as atividades e trocando as figurinhas e para o benefício das crianças. Sim. A ideia é fazer com que eles brinquem, se desenvolvam e a gente vai crescendo assim junto com eles. Isso aí. Brunão, muito obrigado por estar aqui. Em breve estaremos juntos. Isso aí. Em outras. Com Valeu, certeza. obrigado. Valeu. E você que está assistindo aqui, aproveita, deixa seu like, se inscreve, compartilha com todo mundo. Eu tinha que ter falado isso no começo, mas tá tudo bem, né? Eu sei que você ficou aqui até agora, então vamos para cima. Brincadeiras e Jogos, sempre à disposição de todos. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu.